Sandro, Ok. seu presente. Então, o meu nome é Sandro William Junqueira. Nasci num país que já não existe, ou seja, nasci na Rodésia, que foi uma colónia britânica, que agora é a República do Zimbábue. Vim para Portugal com 2 anos, os meus pais são portugueses. E sempre fui um interessado pelas áreas artísticas, desde muito cedo que me interessei, desde muito cedo comecei a ler. E o meu percurso até à escrita foi um percurso de tentativa e erro. Ou seja, experimentei a pintura durante muitos anos, mas era muito mau pintor. Depois também experimentei a escultura, também não me dei muito bem. Tive uma banda rock, que era vocalista e tocava e compunha as letras, mas também não era aquilo. Ou seja, nessa tentativa e erro, no falhar melhor, como dizia o Beckett, acabei por depois chegar ao teatro e depois à escrita, já mais tarde. E pronto, e aqui estou agora como alguém que escreve, embora não faça apenas só isso. Né? O Miyakoto tem uma frase muito engraçada que é não se é escritor, está-se escritor. E eu comungo dessa frase do Mia. E os livros são muito importantes para mim, são a base, o sustentáculo, o fundamento daquilo que eu sou. E, portanto, é isso. O que mais tu tem feito? Comentando um pouco antes, tu me disseste sobre esses teus trabalhos que estão paralelos. Né? Antes da gente adentrar o teu universo ficcional, quais são as atividades que esse escritor, que o Sandro faz, além da escrita, que acabam formando a tua pessoa? Bem, a questão é, tu tens que sobreviver, tens que pagar as contas, tens a tua vida e então eu antes a minha primeira profissão, fui designer gráfico durante muitos anos, durante 7, 8 anos. Essa é a minha formação. Depois houve uma altura na minha vida que achei que aquilo não era para mim, não me estava a fazer bem. Eu já tinha tido uma experiência no teatro como ator durante 2 ou 3 anos, numa companhia de teatro, e voltei ao teatro, voltei a tentar. E o que faço agora, atualmente, é dou aulas de expressão dramática, ensino peças. Já há muito tempo que não faço trabalho de ator. E, paralelamente a isso, sempre tive uma série de projetos a nível da DGLB, da Direção-Geral do Livro da Biblioteca, cá em Portugal, de promoção do livro e da leitura, ou seja, em que faço performance, ateliês, cuja base são os livros, para tentar que os jovens consigam apaixonar-se pelos livros. E pronto, eu faço tudo isto, toco vários instrumentos para tentar sobreviver e encontrar tempo no meio disto tudo para escrever. E dentro da tua literatura, né, como é que tu coloca o gênero? Né? Tu direcionasse para o romance, né, pelo que eu percebi, mas chegasse a fazer testes em outros antes de te lançar na primeira obra? Sim, há um momento muito importante que é, eu detestava poesia quando andava na escola, detestava mesmo. E eu tinha um amigo meu que gostava muito de poesia, eu jogava xadrez com ele, às vezes, e há um dia que eu estou a jogar xadrez com ele, eu tinha 18 anos, e ele falou-me na tabacaria do Álvaro de Campos, do Fernando Pessoa, e ele disse-me se eu já tinha lido o poema, eu disse que não, claro que não, por isso, e não gostava nada de poesia, mas ele insistiu e foi buscar o livro e leu-me a tabacaria. E eu nunca mais me esqueci desse dia, porque quando eu saí da porta da casa dele, a casa dele ficava a 10 minutos da minha casa,
Eu era uma pessoa diferente e o mundo à minha volta tinha mudado. Ou seja, a tabacaria partiu, quebrou qualquer coisa em mim e alterou-me o olhar. E desde esse dia eu tornei-me um fã de poesia, li tudo o que encontrava e o que podia. Então as minhas primeiras tentativas foram na poesia. Mas também achei que era muito fraco e depois de uma forma naif julguei que o conto seria o meu próximo passo, o meu próximo tiro, sim, mas também não resultou, porque o conto é uma arte dificílima, até que depois encontrei aquele espaço que é onde eu estou agora, acho que eu estou agora a escrever, que me é difícil de catalogar. É claro que tem que se dar um nome às coisas e dar-se romance, porque no romance consegues englobar tudo, mas é um território onde não é assim, para já a questão de uma linearidade cronológica, de uma não definição sequer de um espaço físico, temporal, ou mesmo das personagens, portanto é difícil. Eu gostava que os meus livros fossem catalogados como objetos não catalogáveis, ou seja, não definíveis. Aquilo são os livros do Sanji, não sabe muito bem o que é. E eu gosto mais disso do que carimbar e de definir o nome. E dentro desse universo que tu construiu com 3 obras, né? Quais são os nomes das obras? O primeiro romance é O Caderno do Algoz, Um Piano para Cavalos Altos, e o último é No Céu Não Há Limões. Dentro deles, nós estamos conversando um pouco sobre isso antes, a gente está falando de um romance urbano, nós estamos falando de um romance de costumes, não? Vamos imaginar que nós temos um público que realmente não conhece a tua obra, e como é que eles começam a desvelar? Como é que tu tipifica esse universo que tu vem construindo? Eu tenho uma grande dificuldade em falar sobre o que escrevo. Mas tentar definir isso, ou seja, não é... Aparentemente, numa primeira leitura parece... Eu diria assim, eu diria que é um universo que vem dos irmãos Grimm, mas que passa por dentro da vida, ou seja, parece... Numa primeira leitura parece que as personagens são muito grotescas e tipificadas e muito... e o mundo é tudo muito estranho, mas depois tu, ao leres, reconheces ali a vida, ou seja, porque a mim o que me interessava também era fazer isso, uma literatura por dentro da vida, que não fosse só como resposta aos livros, uma literatura como resposta à literatura, claro que isso está lá, obviamente, mas que fosse qualquer coisa por dentro da vida, porque acho que o escritor tem que ter dois desígnios, um desígnio estético, de criar uma obra de arte, criar um objeto artístico, mas também, em termos éticos, terá de ter tem que ter uma intervenção. O escritor tem de olhar para o mundo que o rodeia, para a realidade, e perceber os choques que a realidade nos dá e responder a isso, ou seja, e então esse é o meu trabalho. Criei um mundo ficcional, um território ficcional, que aparentemente parece uma coisa muito fora, muito abstrata, muito surreal às vezes, mas ao mesmo tempo tem qualquer coisa de profundamente real, em que os leitores e as pessoas reconhecem o mundo que estamos a viver, o tempo em que estamos a viver nesse universo. Tem um detalhe que nós estamos conversando um pouco antes, sobre que teus personagens não têm um nome, né? Não existe um local definido. Sim. E então isso constitui qualquer lugar, qualquer pessoa, e o leitor cria a imagem que ele está pensando. Né? Isso é uma característica da literatura universal. Sim. Mas é também uma peculiaridade da tua literatura. Tu fizeste isso com uma proposição? Tu tinha isso propositalmente? Não, quando comecei não tinha
Aliás, disse-te há pouco que a minha escrita é muito instintiva, eu não penso muito quando estou a escrever. Eu não parto para o livro com certezas nenhuma. Aliás, não parto com o livro com muito pouco ou nada. Tenho uma imagem, ou 2 imagens no máximo. E quando essas imagens são recorrentes, ou seja, quando não me abandonam, quando voltam, quando persistem, então eu sinto que é o momento de escrever, de tentar escrever essas imagens. Depois o processo de escrita é de tentar perceber, por exemplo, no meu último romance, No Céu Não Há Limões, eu tinha 2 imagens. Uma imagem de uma avó a sair de uma casa, num terreno desértico, a ir a caminho de um limoeiro, a fazer um xixi, e depois há um limão que cai, ela pega no limão e regressa à casa. Eu só tinha isto. E outra imagem era a de um padre, numa praia, entrar no mar de batina e arrancar assim o clarinho clerical e jogá-lo ao mar. Eu não tinha mais nada. Então eu escrevi essas 2 imagens. E o processo de escrita foi de perceber que eram aquelas pessoas, que mundo é que as rodeava, e frase a frase, linha, parágrafo a parágrafo, o universo foi sendo reconstruído. Foi-se construindo. E que eu gosto mais de me perder do que, em termos criativos, gosto mais de me perder do que saber para o sítio para onde vou. Ou seja, o Manuel de Barros tem aquele verso maravilhoso que é uma linha curva é uma reta que sonha. E eu gosto muito disso. Ou seja, eu gosto mais de estar completamente perdido. Isto é, ao mesmo tempo, é contraditório, porque os escritores têm aquela coisa de serem deuses todos poderosos, controlam tudo e eu numa primeira fase da escrita eu tento não ter o controle, eu largo mão do controle. O Pepe Tela disse uma coisa uma vez, que na altura, quando eu era leitor e que ainda hoje me sento a olhar para os escritores completamente embevecido. E ele disse uma coisa uma vez que nunca mais me esqueci, que de alguma forma ficou cá, que é: quando uma personagem, tu estás a escrever, fazes qualquer coisa de surpreendente a ti, que és tu supostamente o criador, o efeito que terá no leitor é completamente devastador, ou seja, é 20 vezes maior. Então, o meu processo é muito doloroso porque eu não sei muito, sofro mais por isso, mas sou surpreendido mais vezes. Ou seja, por aquilo que acontece no livro. E agora não sei porque perdi-me. Tinha uma linha de pensamento que fugiu. Bom, e é isso. E então o universo imagina que estás numa zona assim de planície, numa noite de lua nova em que não há lua, uma noite escura, e estás num carro só com os mínimos ligados. Então tu só vês aquele metro à frente. Depois o resto do caminho é à medida que vais avançando. Eu nunca deito nada fora, mesmo que uma imagem, ou mesmo que eu escreva qualquer coisa que não perceba, ou que aparentemente seja, mas o que é isto, eu nunca deito nada fora. Numa primeira fase da construção da matéria bruta. Só posteriormente, depois quando deixo o livro em repouso e quando volto com a razão para cortar, e esse é o segundo movimento, que é o mais difícil. Acho que o Drummond dizia que escrever é cortar. Eu concordo absolutamente com isso. Escrever é cortar. É o momento mais difícil, não é? E é um momento decisivo. Ou seja, é um momento mesmo completamente decisivo, porque tens de ser impiedoso e deitar fora coisas que demoraram semanas ou meses a escrever, mas que não são úteis para o livro. Então, esse momento aí é muito, muito, muito duro, muito difícil. Do corte. E na sequência desse processo, quando tu separa as ideias que depois vão ser cortadas, tu separa elas num caderno, num arquivo, são várias ideias aleatórias que tu vai somando elas uma abaixo da outra, que costuram um fio ali dentro. Eu tenho... O cinema para mim é uma grande influência. E nesse processo do corte e costura eu tenho uma fase de montagem do livro, ou seja, de uma montagem, de uma arquitetura do livro. Storyboard. Sim, então eu vou pondo as peças e vendo onde é que resulta melhor. Eu tenho essa preocupação depois.
Mas é que o que é extraordinário é, há bocado estava a contar-te que uma das primeiras imagens que tive para o Céu no Alimães foi essa do padre a entrar. E essa foi das primeiras coisas que eu escrevi no mar. Mas eu só há 2 meses do final do livro, eu demorei 4 anos a escrever o livro, é que eu percebi que isso era o final do livro. Portanto, é até este ponto, ou seja, eu tento que o meu magma criativo, que isso venha, eu tento não interferir muito racionalmente. A primeira fase eu tento não estar ali com o bisturi a escarafunchar, porque é muito instintivo, porque é muito... Ok, qualquer coisa que aparece e que tu sentes que é aquilo sem saber explicar porque é que é aquilo. Ou seja, é isto, mas tu não consegues explicar e justificar porquê. Mas é isto, tu sabes que é isto, tu tens um instinto de autor disto. É isto. Só que depois andas à procura de encontrar o fio, mas o que é que acontece? E o meu processo é isso, é meio louco, mas é o meu processo. Sandro, quando avança, né, essa segunda etapa de corte, quando a estrutura já está definida e tu consegue perceber um corpus ali definido, tu chega a passar por um amigo, por um Sim, leitor, claro. por um editor? Claro. Já... Quando eu sinto que eu tenho uma primeira versão, geralmente estou sempre 2, 3 amigos e de áreas diferentes, ou seja, podem ser leitores ou não. Interessa-me ter também a opinião de alguém que não é um leitor e depois recolho essa informação, claro, e depois tudo essas notas são importantes. Quer dizer, depois nessa segunda parte eu sou muito racional e tento fazer daquilo um bloco, uma unidade, porque é engraçado porque há muitos leitores que me dizem isso, que é curioso porque quando eu leio um livro teu parece que é precisamente ao contrário, parece que estás absolutamente no controle de tudo, em todos os momentos do livro. Só que numa primeira fase, no momento da criação, isso não acontece. Acontece depois de aparecer a matéria, depois de aparecer aquilo que vai ser o livro. Imagina que é o vulcão que está a deitar a lava, né? E eu deixo a lava sair e expelir, e depois eu ando a fazer uns caminhos com uma pá para que a lava corra para o sítio que eu quero. Acho que talvez seja esse o meu trabalho. Agora, de onde é que vem a matéria? Porquê é que vem esta matéria? Isso eu nem sei, nem quero mexer. Acho que é intocável. Acho que é o grande tesouro. Dizem que essa é a criação, né? Sim. Esse é o momento mágico do autor, esse momento de explosão. Sim. Mesmo da lava, né? Como tu disseste. E como tu vê a palavra criação? Como tu vê aquilo que é criativo? Aquilo que não existia antes? Que passa a existir a partir de um pensamento e depois uma escrita? Acho que passa muito pela forma como nós olhamos para as coisas. Ou seja, e então no caso da literatura, que é, se nós lermos a Odisseia, a Bíblia, os clássicos todos, percebemos que há muito pouco mais a acrescentar àquilo que está lá. O que há é formas de olhar para os assuntos. E o que eu acho que os artistas todos fazem, os escritores também, é olhar para esses mesmos assuntos, que são sempre os mesmos assuntos, mas 1 milímetro ao lado. Ou seja, organizando as palavras de uma maneira diferente. E então quando nós vemos, então, espera aí, nunca tinha pensado nisto, ou nunca tinha imaginado isto, nunca tinha visto este ponto de vista assim. Né? O Walter Benjamin dizia que o paraíso é 1 milímetro ao lado. E é esse, acho que o momento de criação é esse olhar, um olhar desviado, ou seja, é aquele momento em que toda a gente está a olhar para ali e o artista roda um bocadinho o foco e diz, não, reparem ali. Eu acho que é isso que os artistas tentam fazer. É olhar para os mesmos assuntos, mas dando
uma outra perspectiva da coisa. Não sei se te respondi à tua pergunta, mas... Ela é uma pergunta que não é fácil mesmo. Essa não vai ter várias exceções, mas são essas que a gente vê normalmente conversando com os autores e qualquer artista. O que tinha para ser dito, os clássicos disseram, e o que nós temos que o artista consegue fazer é um ponto de vista. No caso, esse 1 centímetro é também uma explicação, totalmente dentro de uma explicação. Se houver outra, realmente a gente ainda não encontrou, né? Se existe realmente outra. E há aqui uma coisa que se calhar é importante. O meu cérebro está sempre a dar saltos, mas desculpa se não tenho uma linearidade, que é a criação nasce sempre de um incómodo. Nasce sempre de um incómodo, ou seja, qualquer coisa que não está bem e que te incomoda e que provoca. Isto é muito curioso, mesmo pela questão da beleza e do feio, do belo e do feio. Ou seja, o feio é muito mais criativo que o belo. Porque quando tu estás perante o belo paralisa. Ou seja, o belo ficas... Enquanto se estás perante qualquer coisa que sai da norma do belo, que está do feio, provoca-te um movimento interior. E é esse movimento interior que é a criação. Ou seja, a criação nasce sempre do incómodo. Eu não acredito que a felicidade produza boa literatura. Isto é a minha opinião. Não acredito. Não pode... Não sei. Pelo menos para mim não me parece que seja. E então é por... Como aquilo que disse há pouco. Os escritores são esponjas do mundo. Ou seja, andam a apanhar o mundo. E andam a encher a esponja e depois alguém tem que espremem a esponja para dentro do conteúdo, do objeto que querem criar. E se for assim, é claro que os artistas, ao apanharem o mundo, não vão ficar incomodados com o que apanham do mundo, não é? E o ato criativo é mesmo isso. Acho que o ato criativo nasce do incómodo, de qualquer coisa que não está bem e que tu não consegues explicar, nem ou por outra, tentas fazer perguntas. A escrita como um movimento de fazer perguntas, de questionar porquê daquilo, porquê daquela situação, porquê que isto acontece, porquê que nós... Eu gosto muito de pessoas, gosto muito do ser humano. Eu acho extraordinário, né? Os nossos dualismos, as nossas contradições, a nossa capacidade de fazer gestos muito belos e depois, passado 3 minutos, fazer o gesto mais terrível. Nós temos isso dentro de nós. E acho que é essa nossa... o sermos incompletos, o sermos que nos torna tão extraordinários. Seres tão extraordinários. E o meu terreno criativo é isso. É o de pesquisar, de analisar a alma humana, de entrar. Porque é que... Não é que chegue a conclusão nenhuma, não, mas pelo menos faço perguntas. Eu quero fazer perguntas. Perguntas boas. Não quero dar respostas. Eu acho que isso é... Nisso eu sou completamente amoral. Eu não vejo a literatura como qualquer coisa para defender ou para evangelizar. Não. A literatura é um espaço de liberdade. Eu tento é questionar a mim, porque eu sou um enigma para mim mesmo. O facto é que nós estamos sempre sozinhos. Desde o momento em que nasce até o momento em que estamos sempre sozinhos e andamos nesta coisa extraordinária de tentar chegar aos outros, tentar chegar ao outro, tentar comunicar com o outro, não sei se nós verdadeiramente chegamos a comunicar com o outro, mas estamos nesta tentativa de não ficarmos sozinhos, não é? E já me perdi, eu ia para algum lado. Nesse momento de tentar encontrar o outro. Sim, mas antes disso, de estarmos sozinhos, tentar encontrar o outro. Eu ia para o outro lado, agora não sei. Mas fosse bem, dependendo do caminho, fosse bem. Não, mas
nós estamos sozinhos, mas antes disso eu disse qualquer coisa que era isso que eu queria pegar. Como é que eu cheguei a isto? Mas eu segui teu raciocínio, eu estava indo junto com ele. E até dentro disso, sobre a questão do escrever, que eu acho que era isso que tu estava levando a conversar, que a gente não conhece o outro. E do enigma, assim, agora eu lembro, sim, do enigma, ou seja, nós somos um enigma para nós mesmos. Cada pessoa é um enigma para si mesmo. E os outros, se nós somos, os outros ainda são um enigma maior. Então eu tenho que fazer alguma coisa com esse enigma, não apenas ficar. E a escrita é isso, é fazer qualquer coisa com esse enigma. É tentar fazer qualquer coisa com esse enigma. Com esse desconhecimento, com essa... Eu gosto muito de uma frase da Clarice, eu agora só estou a citar autores brasileiros, mas não é porque a Clarice Lispector dizia que não entender é vasto, nunca acaba, nunca termina. O não compreender, o não entender. E é isso, e nunca acaba, nunca termina. E nós estamos sempre a fazer também se calhar as mesmas questões, formulando-as de outra maneira, para tentar chegar à conclusão de que realmente não compreendemos e não percebemos. Casualmente eu faço um exercício de interlocução a partir de um raciocínio também da Clarice, que eu venho perguntando para os autores, para ministrantes, enfim, para todos do CLEC. Um autor já dizia que escrever é uma danação. Clarice dizia que escrever era uma maldição. Também. Escrever, para ti, Sandro, o que é? É um ato físico, uma necessidade física. Ou seja, eu quando estou muito tempo sem escrever, eu digo que começo a cheirar mal. Não é tresandar, não é cheirar mal, mas começa a qualquer coisa que não está bem, há um incómodo físico, há um mal-estar. E a escrita, de alguma forma, apazigua por momentos esse mal-estar, ou seja, tu vertes ali aquilo que não está bem. Okay? E depois escreves, e depois paras, né? E depois vem outra vez. E é isso, é uma necessidade física. Porque é uma necessidade física, não é só meramente uma questão intelectual. Eu acho que as pessoas muitas vezes olham para a escrita apenas como uma questão só do pescoço para cima. Não, a escrita é uma coisa do corpo inteiro. Eu costumo dizer que escrevo com o corpo inteiro, que é mesmo com o corpo inteiro, uma entrega total com o corpo inteiro, e é fisicamente desgastante. Há dias que eu termino e parece que estive a correr 20 km ou uma maratona. É um cansaço, e é uma necessidade física. É uma necessidade física. Visceral. Visceral, completamente. É de pôr as costuras à mostra. Assim, de estar cá para fora, assim. Essa é a minha... Eu estava escutando o Gonçalo Tavares falando do processo de escrita dele, de imersão, ele comenta que é totalmente físico. Ele fica 3, 4 horas sem comer, sem fazer nada, até que o corpo começa a dizer, tu Sim. come e bebe e tem que fazer coisas ainda. Sim. Mas é uma imersão para dentro daquilo. Sim. Sim, eu como disse, acho que sim. A minha escrita também é muito, muito física nesse sentido. É de uma entrega absoluta, e quando estás lá, estás só lá, estás absolutamente lá, não estás mais nenhuma parte. É concentração absoluta e total. O mundo acaba, né? O mundo cá fora acaba. E afundas-te, mergulhas ali naquele outro mundo ficcional. Que para mim, só dizer isto, que para mim há algo que eu não abro mão, que é a questão da verdade. Apesar
da criação, da ficção. Quando eu estou a escrever e quando eu estou a ler, aquilo tem que ser absolutamente verdade, tem que ser absolutamente verídico. Isso é algo que para mim é prioritário e basilar. Ou seja, até quanto um episódio engraçado. No Céu Não Há Limões há uma série de epístolas que aparecem no livro do Bispo Auxiliar que vai enviando para um padre. E o livro a ação decorre durante 2 meses, 3 meses, numa estação. E depois, quando eu entreguei o livro à minha editora gostou muito do livro, mas disse, mas se pusesse aqui mais 1 ou 2 missivas do Bispo Auxiliar. Eu disse, não, Isabel, mas não pode ser porque isto passa-se em 2 meses, os correios funcionavam mal. Ou seja, isto não... A realidade do livro não permite isso. Ou seja, temporalmente o livro não permite isso. Isso era uma coisa que não era verdade, não podia ser verdade. Eu quero que aquilo seja absolutamente verdade. Aliás, quando estou a escrever é absolutamente verdade. Eu estou lá com eles e aquilo é tudo verdade. Eu quero te fazer mais uma pergunta, que eu acho que já conseguimos desvelar, pelo menos a minha, tenho certeza que aos novos leitores e as pessoas que forem te procurar vão conseguir perceber algumas coisas da tua literatura também agora. O que é um bom livro? É aquele que dá porrada, aquele que dá socos, que deixa quase coxo, que te faz movimentar-te fisicamente, ou seja, a leitura também que faz isto, te obriga a isto, ou que te obriga a tirar a cabeça do livro e a olhar para o outro lado. Esse é o grande livro, porque se tu lês um livro e sais do livro da mesma forma como entraste, não é o livro que abre fendas entre ti, que parte coisas e que provoca que o teu olhar também mude. Ou seja, um bom livro é aquele que faz um terremoto, tanto dentro de ti como fora de ti, e que abala as estruturas, as certezas perigosas. Nós temos, por uma questão de, não sei, de pseudo-segurança, precisamos ter muitas certezas para nos sentirmos mais ou menos confortáveis com isto. E um bom livro é aquele que derruba essas certezas, que parte esses pilares e que faz isso, que provoca o desconforto. Se um livro passa por mim e não me provoca absolutamente nada, é porque não é um bom livro. Bom, vou aproveitar um pouco porque eu soube que tu comentaste que agora tu está te aventurando também em passar um pouco do processo criativo, né, em descobrir alguma forma de fazê-lo. Como que tu diria, ou como que tu estás trabalhando isso agora, que tu está também adentrando esse mundo de quase uma oficina de escrita, uma oficina literária? Como é que tu trabalhas isso? Como poderás perceber pelo que eu estou a dizer, não será muito fácil, porque o meu processo não é muito linear, nem lógico, nem... O que eu tento é partilhar porque primeira coisa, ninguém ensina ninguém a escrever, ponto número 1. Ponto número 2, é individualmente cada um chegará lá ou não. Aquilo que eu digo primeiro é, o básico é, tem de ler, quem quer escrever tem de ler. Tem de ler muito, tem de ler o máximo que conseguir. Porque a leitura é a base da escrita. Aliás, se me perguntasses, eu gosto mais de ler do que de escrever. E acho que a leitura é fundamental. Quer dizer, alguém que quer ser escritor, se não lê, começa logo mal. Porque tens de perceber o que é que já foi feito, o que é que está escrito, para tentar fazer esse tal movimento, esse olhar direcionado para outro lugar que não aquele que nós estamos habituados a olhar.
E depois é dar exemplos, ou mostrar exemplos daquilo que eu acho que é boa literatura, ou seja, e tentar aceitar as múltiplas referências e deixar-se contaminar por muitas coisas. Acho que quanto mais interesses nós tivermos, melhor será aquilo que eu disse há pouco, ou seja, eu acho que o facto de ter tentado pintar, o facto de ter tentado fazer escultura, o facto de ter tentado ser músico, tudo isso foram aprendizagens que de alguma forma ficaram e foram aumentando a vasilha de onde tu vais buscar depois a matéria, né? E as pessoas interessarem-se por muitas coisas, por tudo, por dança, por teatro, por cinema, por arquitetura, por que é que seja. Quanto mais influências, melhor. Né? E a experiência que eu tento passar é essa. E principalmente da forma como olhamos e tentar fugir sempre aos lugares comuns, essas coisas, quer dizer, não tentar também desarranjar ali o cérebro, ou seja, fazer com que o cérebro desses possíveis escritores mude também, algumas coisas se partam, para que depois um novo olhar surja. É preciso quebrar algumas, porque de alguma forma se calhar há uma ideia já, há uma formatação que eu acho que não é muito boa para quem quer escrever. Mas também só fiz isso uma vez. Foi tentar aquilo que eu respondi como uma pergunta do que é um bom livro. Escritores quebrem algumas ideias ou alguns pensamentos e algumas formas de olhar o mundo, e o que eu tento fazer é que elas olhem para outros lados e para outros lugares, para abrir o espectro. É isso, Sandro. Eu te agradeço enormemente a tua gentileza em conversar conosco, conversar com todos, que eu espero que esse conteúdo fique por um grande período sendo usado e visto também. Foi um prazer. E eu vou te pedir depois uma provocação para a gente fazer para os nossos ouvintes, que é uma chamada. Eu vou só... Diz-me só como é que é o congresso. Lusófono. Lusófono de escrita criativa. Eu chamo de CLEC. CLEC. É o CLEC mesmo. Ok. E na realidade ele tem um sentido de estalo. Eu quando então isso é bom. criei a palavra, quando eu criei a palavra, eu não criei Congresso Lusófono Escrita Criativa. Eu pensei na palavra, aí eu fiz um acróstico, e aí mas aqui cabe isso, aqui cabe aquilo ali, tá, isso aqui me serve. Então vou apresentar-me e digo para as pessoas aparecerem ou visualizarem. Irem na web. Irem na web. Irem na web, porque como eu brinco, isso daqui é para qualquer lugar. A Cíntia Moscovitch, lá de Porto Alegre, bem premiada, ministrante de oficina, trabalha bastante com conto também. Ela me olha assim: tu é maquiavélico, Rafael. Tu tá fazendo um passo aqui para dar o outro daqui para tu ir para lá. E eu digo: é isso aí, é exatamente isso. Aí eu tenho que pensar, eu sou administrador e economista, né? Claro. Então, mas ali tem um livrinho de poesia, eu amo a literatura. A minha história é a conversa com o outro, eu gosto, eu já sei um pouco disso, mas eu sei que o resto não sabe. Então a gente tem um público enorme que não faz ideia do porquê que a gente está fazendo tudo isso. Sim. E às vezes tem um lampejo, um lâmpido de uma centelha que às vezes bate, que às vezes não vem, às vezes volta, mas enfim. Parece que a minha missão aqui nesse mundo é trazer as pessoas para a palavra, mas para que essa palavra seja realmente algo verdadeiro, porque tem verdade na palavra. E é o nosso maior meio de comunicação, mas eu acho que um gesto faz muito mais. Eu acho que um pequeno toque, um pequeno olhar faz muitas mudanças. Mas enquanto esses não regem as principais mudanças no mundo, elas vão sendo feitas pela palavra, pela voz e pelo que está assinado. E o que está assinado está bem mal assinado. As esferas políticas e de poder tão ruins, mas aqui, quando as pessoas me enchem de livros e cada um melhor do que o outro, e aí eu tenho esses universos... Eu podia ter trazido o
pequeno para ti. Mas não te preocupa, não te preocupa. Isso aí eu vou à carta agora, né, tranquilamente, porque eu tô entusiasta das literaturas que eu tô conhecendo agora e eu vou propagá-las também junto. Mas vão ter oportunidades. Bom, um convite. Né? Tá bem. Tipo, olá. Tá. E Posso quando quiser? a hora que tu quiser. Olá, o meu nome é Sandro Vilino Junqueira, sou escritor, tenho 3 livros publicados pela Caminho em Portugal e convido-vos a todos a navegarem na web e procurarem o CLEC, o Congresso Lusófono de Escrita Criativa, para me ouvirem dizer umas baboseiras e para perceberem como um cérebro pode ser tão instável como é o meu. E pronto, um abraço. Sobre o facto de nós não dominarmos a matéria, o poço de onde surge aquilo que depois tornamos em livro. Há uma história muito interessante. Um dos escritores que eu mais gosto é o Cormac McCarthy, o norte-americano. E o Cormac McCarthy nunca deu entrevistas, ele sempre foi um escritor muito ermita. E ele deu uma entrevista há alguns anos atrás à Oprah. E então, ele nessa entrevista que está disponível no YouTube ou na internet, é uma coisa que eu aconselho vivamente. Ele conta uma história extraordinária, porque ele foi à Oprah por causa tinha lançado há pouco tempo o livro dele que se chama A Estrada. Então ele disse que um dia estava com o filho, ele tem um filho, ele já é muito velho, mas tem um filho muito pequenino, estava com o filho num hotel, assim, numa daquelas cidades fronteiriças do México, do Novo México. E o filho já estava a dormir e ele teve uma insónia e foi à varanda, abriu a porta, olhou lá para fora e teve assim uma visão assim, apocalíptica, uma imagem. Né? E ele depois foi deitar-se na cama e escreveu essa imagem, uma folha ou 2 folhas. E ele nunca mais pensou nisso. Guardou essas 2 folhas. Passado 4 anos ou 5 anos, já não consigo precisar o tempo, ele tropeçou nessas folhas. E ele, ao reler essas folhas, percebeu que aquele era o começo do livro que ele ia escrever a seguir. E ele escreveu o livro naquilo que ele diz in a few weeks, ou seja, num par de poucas semanas, 5, 6 semanas. Porque ele diz que o livro, de alguma forma, já estava escrito dentro dele. Ele depois fala sobre a questão de a linguagem ser ainda uma coisa relativamente nova na história da humanidade. Ou seja, há muita coisa que está atrás da linguagem e que nós não conseguimos dominar. E ele depois, acrescentando essa história, fala do Henry Miller, quando estava em Paris, a escrever um dos Trópicos, que acordava de manhã, sentava-se à secretária e dizia "J'écoute", eu estou à escuta, podes ditar. E sobre qualquer coisa que está aqui e que de repente há um momento em que abre-se uma porta e esse fluxo consegue sair. Era sobre esta questão do dominar ou não dominar e de deixar que aquilo que está lá bem fundo, que não conseguimos racionalmente alcançar, possa fluir. Era esta história que eu queria partilhar. Partilhar.